Olá, seja bem-vindo de volta ao canal Teologia ao Ponto. Eu sou o pastor Samuel Magalhães e hoje nós vamos falar sobre o povo judeu. Um povo sofrido, um povo que realmente sofreu durante toda a história, e eu tenho certeza que esse sofrimento desse povo deixou mais forte. Por quê? Porque nós temos um povo que sofreu tanto, um povo que passou por várias dificuldades de toda essa história desde o início, e temos agora aí, você pode ver, se você for olhar ali em Israel, procurar no Google, você tiver a oportunidade de viajar para lá, você vai ver um povo próspero, um povo que tem uma tecnologia diferente dos outros, um povo que está aí, né, no topo, um povo que tem uma economia muito boa, a prosperidade está lá em Israel. E como é que isso aconteceu? E nós vamos falar hoje das 15 estratégias de enriquecimento do povo judeu. Então vem comigo, solta a vinheta que hoje vai ser muito bom, eu tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida. Solta a vinheta, pessoal! Então, né, hoje realmente o vídeo está sensacional. Quem é o povo judeu? O povo judeu, nós olhamos através da história, é a tribo de Judá. É o povo que vem da tribo de Judá, que é o filho de Israel, né? Um dos 12 filhos de Israel, de Jacó. Jacó, Israel, teve 12 filhos e um deles era Judá. E nasceu daí então a tribo de Judá. O povo judeu vem da tribo de Judá. Foi o povo que conseguiu ficar por mais tempo, porque realmente Israel como um todo, todas as 12 tribos passaram por muitas dificuldades. É também conhecida como o Reino do Sul. O Reino do Sul, o Reino de Judá, após a morte do rei Salomão, teve a separação das tribos e ficou o Reino do Norte com toda a tribo de Israel e o Reino do Sul com Judá e Benjamim, as duas tribos que ficaram no Reino do Sul. E nós vamos falar especificamente da tribo de Judá, do povo judeu, que é o que nós temos hoje. Hoje nós temos os judeus e temos os levitas, que é da tribo de Levi. Então vamos começar falando realmente dos sofrimentos que esse povo passou. Nós temos muitos sofrimentos e vocês podem já encontrar isso na sua Bíblia. Se você for ver na sua Bíblia, o primeiro grande sofrimento após a organização desse povo foi a primeira invasão, a invasão da Síria. Em 721 a.C. nós temos essa invasão e nós temos o desaparecimento das tribos. O povo de Israel foi levado como cativeiro para a Síria. E aí nós temos o povo se dispersando e ficando somente a tribo de Judá e a tribo de Benjamim e alguns levitas também que estavam no Reino do Sul. O que mais o povo judeu passou? Em 596 a.C. nós tivemos o cativeiro da Babilônia, isso está na Bíblia também, e aí foi sim a vez do povo judeu ser levado como povo cativo para a Babilônia. Realmente o rei Nabucodonosor foi lá, invadiu, conquistou o reino de Judá e levou todo mundo como cativo. Alguns ficaram, mas a maioria foi levado em cativeiro. E em 332 a.C. nós temos o domínio do rei Alexandre, conquistando a região, né? Alexandre era o rei da Macedônia, também é ligado à Grécia, e foi a partir desse momento que nasceu a cultura helenística dentro do povo judeu, mas eles foram dominados pelo rei Alexandre. Depois, em 63 a.C., nós tivemos a diáspora, tão conhecida diáspora dos judeus, onde eles foram invadidos por Roma. E Roma, depois de um tempo, ocasionou a dispersão do povo judeu. Eles tiveram que sair da sua terra e começaram a se espalhar pelo mundo. Em 1095 d.C., nós já temos a Santa Inquisição, que foram os judeus sendo perseguidos, porque como eles mataram Jesus, o romanismo, né, a Igreja Católica Romana, começou a perseguir esses judeus para tentar se vingar da morte de Jesus. Lá no século XIX já temos outro também, foi o antissemitismo europeu. Nós temos, a partir desse momento, o sionismo. Milhares de judeus retornam da Palestina, fugindo do antissemitismo europeu. Então você tem o antissemitismo, as pessoas tendo aversão aos judeus só pelo fato deles serem judeus. E isso acontece por quê? Porque os judeus estavam crescendo, mesmo assim eles sofrendo, sendo perseguidos, eles conseguiam prosperar. Então começou a se instaurar esse antissemitismo, que é perseguir o povo semita, que é o povo judeu, o povo
Judeu é povo semita. Então por isso se chama antissemitismo. No século XX temos o Holocausto nazista, todo mundo já deve ter ouvido falar. Né? Nós temos o líder Adolf Hitler perseguindo os judeus da Segunda Guerra Mundial e 6 milhões de judeus foram submetidos a campos de concentração, sendo torturados e mortos. Então foi realmente bem sério, bem complicado para o povo judeu nessa época aí, na época do Holocausto nazista. E por fim, em 1948, nós temos o conflito da faixa de Gaza, que perdura até hoje, porque com a criação do Estado de Israel na Palestina, você já tinha os árabes lá, você já tinha os palestinos lá, criou um desentendimento entre aquele povo, e aí nós temos o conflito da faixa de Gaza, onde tem várias guerras, e você pode acompanhar guerras até recentes do ano passado. Nós temos bombardeios de um lado, bombardeios de outro. Então você está vendo aí como é complicado a vida dos judeus. Dei um resumo aqui, não falei várias coisas, mas isso é só apenas um resumo para você ver como os judeus sofreram bastante. Mas apesar dessa perseguição, hoje Israel é uma nação próspera. E por quê? Qual é o segredo dessa prosperidade do povo judeu? E é isso que nós vamos falar nesse vídeo hoje. Nós vamos falar das 15 estratégias de enriquecimento do povo judeu. Sendo que a primeira delas, anote aí, sabedoria. Sabedoria é a primeira estratégia que fez esse povo ser próspero, esse povo que sofre, agora está aí, né? Um povo próspero. Sabedoria. E eu quero ler com vocês Provérbios capítulo 2, versículo 6. Acompanhe na sua telinha. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Vamos começar com sabedoria falando que da onde vem a sabedoria do povo judeu? Vem da onde? Vem do Tanar. O Tanar é a Bíblia hebraica que nós temos aqui, né, como protestantes, evangélicos, nós acompanhamos a Bíblia hebraica. Nós temos essa Bíblia, que é o mesmo que os judeus usam, o Tanar. O Tanar é composto por quê? Pela Torá, que é o livro da lei, pelo Nevim, que são os profetas, e o Ketuvim, que são os escritos. Depois nós podemos nos aprofundar nisso. Mas saiba que nessas três divisões estão todos os livros do Antigo Testamento que nós temos na nossa Bíblia hoje. Eles só acompanham o Antigo Testamento. E é daí que eles pegam a sabedoria. A sabedoria veio da Bíblia. A sabedoria vem da Torá. A sabedoria vem dos escritos, das escrituras. Daí que eles tiram a sabedoria. Nós temos aqui, por exemplo, nas escrituras, o rei Salomão. O rei Salomão foi o homem mais próspero, mais rico que já existiu. A pessoa mais sábia. O seu reinado foi de sabedoria. O seu reinado foi de prosperidade, de muita riqueza. Nós temos na Bíblia os livros sapienciais. Os livros sapienciais são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Eclesiástico, que não entra na nossa Bíblia, e Sabedoria, que também não entra na nossa Bíblia. Mas são livros que os judeus leem, apesar de não estar no Tanar. Esses livros, Eclesiástico e Sabedoria, são livros que também são lidos pelos judeus, sendo que são do rei Salomão. São livros que os judeus tiram esse conhecimento, os livros sapienciais. E no Tanar está a sabedoria do povo judeu. E é a sua Bíblia hoje, meu querido irmão. A sua Bíblia está a sabedoria que nós podemos seguir hoje. A sabedoria não é procurar somente aprender, é colocar em prática. Então eles pegam o que eles leem, eles pegam o que está escrito na Torá e colocam em prática na vida deles. A Torá é um livro de prática, é um livro que ensina regra e prática. Você lê, você aplica. É isso que eles fazem. Eles conseguem aplicar a Torá de uma forma muito boa, de uma forma muito prática realmente. A sabedoria então vem pela leitura dessa palavra de Deus. A sabedoria então é ter foco em colocar em prática, dizer sim para o que está escrito na palavra e dizer não para o que vai contra a essa palavra. A sabedoria é focar no propósito que Deus tem dentro da sua palavra para a sua vida. Para a sua vida. É você focar, é você não errar o alvo que Deus está dando para a sua vida. Isso é ter sabedoria. É você usar o seu arbítrio, as suas decisões, as suas escolhas reais com sabedoria, tomando boas escolhas, indo de encontro com o que Deus está falando na Bíblia de hoje, que você pode ler aí na sua mão e, é claro, aqui também na telinha que eu coloco para vocês. E a segunda estratégia que eu quero compartilhar com vocês é conselheiros e network. Conselheiros e network foi
uma estratégia que você também encontra na Bíblia. Vamos ler em Provérbios capítulo 11, versículo 14. Está escrito lá: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas nas multidões de conselheiros há segurança. Realmente, a Bíblia está repleta de dicas para você ter prosperidade. E agora está falando que você precisa de ter pessoas. Você é um ser humano, você é um ser social. Você precisa se socializar com outras pessoas. Você não consegue viver sozinho e também você não consegue fazer nada sozinho. É isso, por isso que nós chamamos de ser social. É ir contra essa sua atitude de autossuficiência, de orgulho. Por quê? Porque juntos, em equipe, somos mais fortes. Você precisa de ajuda de outras pessoas para, com certeza, ter sabedoria e agora viver os conselheiros e o network, que é a segunda dica. Amigos, familiares, círculos de relacionamentos em geral. Sempre é bom você estar cercado de pessoas e quando você tem alguma dúvida, perguntar das pessoas. Procurar pessoas que já viveram aquilo, que já passaram por aquilo, que já têm experiência sobre isso. Você se apropria isso para a sua vida. Isso também é ter humildade. Vamos lá para a terceira dica, que é feedbacks. Vamos ler em Provérbios capítulo 27, versículo 17, está escrito: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Você não nasceu sabendo. Você não nasceu com conhecimento todo. Você nasce do zero, uma página em branco. Você não sabe de tudo. E mesmo que você agora seja um senhor de idade, mesmo que você já tenha uma boa quantidade de anos aí nas suas costas, você não sabe de tudo. Pelo contrário, quanto mais nós estudamos, mais descobrimos que nós não sabemos de nada. E nós aprendemos com os nossos erros. Nós aprendemos quando batemos a cabeça. E aí, o que tem o feedback a ver com isso? O feedback é quando outra pessoa de fora nos dá auxílio e nos coloca novamente no caminho correto. As pessoas geralmente não aceitam correção. As pessoas não conseguem aceitar feedback. Quando você fala alguma coisa, você dá uma dica numa pessoa, as pessoas já se sentem incomodadas. Mas o que eu estou falando para vocês aqui é: comecem a observar o feedback de uma outra forma. Não se ache melhor que outras pessoas. Não se ache autossuficiente, orgulhoso. E aí que nós começamos a falar realmente da humildade. Quando você é humilde, você olha os feedbacks e você começa a observar eles. E quando o feedback é construtivo, você analisa ele e você se apropria. Agora, se esse feedback não for construtivo, for um feedback que não valeu a pena, realmente foi um feedback falado que não deveria ter sido falado, você descarta simplesmente sem remorso nenhum. Mas é você começar a observar os feedbacks e utilizá-los com sabedoria. Então, terceira dica, feedbacks. E agora nós vamos para a quarta dica, que é fazer alianças. A Bíblia fala muito sobre alianças. Vamos ver aqui na passagem bíblica. Em Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 33, vamos ler junto aqui, acompanhe na sua telinha. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para o tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha que interessante, né? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A Bíblia é um livro, então, de alianças com Deus e o homem, repleto de alianças. As alianças que a Bíblia coloca, elas devem ser cumpridas e honradas. E pela parte de Deus, essas alianças são cumpridas e honradas. Mas aqui fala que os homens, eles não cumprem a aliança. E aqui ele fala, eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado. Então os homens não conseguiram cumprir a aliança e elas devem ser cumpridas. As alianças também devem ser feitas com sabedoria, porque você vê na história da Bíblia Deus fazendo aliança com os homens, mas os homens, eles acabam fazendo alianças com outras pessoas e eles acabam quebrando essas alianças que fizeram com Deus, porque fizeram uma aliança com uma outra pessoa e essa aliança, feita sem sabedoria, faz você afastar dos propósitos de Deus e da verdadeira aliança que você tinha feito com o seu Senhor.
Quais são as alianças que nós temos na Bíblia? Na velha aliança nós temos a aliança adâmica, a aliança noética, a aliança abraâmica, a aliança mosaica, a aliança davídica. Olha aí quantas alianças nós podemos ver só aí no Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós temos, obviamente, a nova aliança, a aliança da redenção, a aliança da graça, onde nós somos salvos por Jesus Cristo. Jesus Cristo morre por nós e nós somos salvos pelo seu sangue e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha que legal, então, a nova aliança que Deus fez conosco. E o povo de Israel, cabeça dura, não cumpria as alianças, não cumpria. Por isso que nós temos tantas alianças aí na velha aliança. E hoje, meu irmão, meu amigo, você precisa fazer aliança com Deus, você precisa cumprir o seu pacto que você fez com Deus, a sua parte do pacto que você fez com Deus. E você também pode fazer aliança com boas pessoas. Você precisa de outras pessoas, lembra? Então você pode fazer essa aliança com essas pessoas. É uma aliança, um compromisso, um propósito, um pacto, onde vocês dois ganhem, que vocês dois cumpram esse pacto. Para vocês crescerem juntos, você precisa fazer boas alianças. E agora vamos para a quinta estratégia de enriquecimento do povo judeu, que é a honestidade e a integridade. Vamos lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 13, está escrito: o rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Então nós estamos aqui falando na passagem bíblica sobre integridade, honestidade. Ser honesto e ser íntegro em tudo, é isso que o rei se agrada. Colocar a sua alma e seu coração é ser íntegro, porque você está colocando a sua essência dentro do que você faz, sem enganar, sem tirar vantagem. Já ouviu falar do famoso jeitinho brasileiro? É o jeitinho brasileiro. Sem isso, também, sem o jeitinho brasileiro, sem essa cultura do jeitinho, cultura de levar vantagem sobre alguém. O que é? Corrupção, falta de amor, falta de humanidade, falta de empatia. É falta de empatia quando você quer levar jeitinho, quer tirar vantagem. Acha que está se dando bem, acha que está por cima, mas no final está cavando o seu próprio buraco. Por quê? Porque você precisa de outras pessoas, como eu disse antes. Se outras pessoas estão vendo que você não é confiável, elas vão automaticamente se afastar de você. Então por isso que você precisa ter honestidade e integridade, e você pode ver na Bíblia. E agora vamos para a sexta, companhias de jornada. Você não anda sozinho. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Diga com quem andas e eu direi quem és. Não é esse dito popular que nós temos aqui? Isso é verdade. Nós somos influenciados por nossas redes sociais o tempo todo. Quem você se relaciona te influencia. Como diz um outro dito popular, tubarão anda com tubarão, tubarão não anda com sardinha. Porque o tubarão ele tem que andar com as pessoas do mesmo nível dele. Se você é uma boa pessoa, você anda com boas pessoas, pessoas de boas virtudes. Se você é uma má pessoa, você vai andar com pessoas más, pessoas de má índole também. Você anda com que tipo de pessoas? Você anda com pessoas que te puxam para baixo ou você anda com pessoas que são uma alavanca que te impulsiona para cima? Que tipo de pessoas você está andando? Você anda com pessoas que ficam denegrindo, falando mal, invejando? Será que é isso que você anda? Ou você anda com pessoas que são bons exemplos? Lembre-se, influenciar e ser influenciado. Você influencia pessoas e você é influenciado por pessoas. E quando você tem essa relação, você vai ter essa troca de influências até chegar no ponto de equilíbrio. Agora, será que é bom ponto de equilíbrio? Depende com quem você está se relacionando. Se você se relaciona com uma pessoa que mata, com uma pessoa que rouba, com uma pessoa que se prostitui, será que é bom você entrar num ponto de equilíbrio com essa pessoa? Será que eu posso só matar um pouquinho? Será que eu posso só roubar um pouquinho? Será que eu posso só me prostituir um pouquinho, só um pouquinho? Não é bom entrar num ponto de equilíbrio com essas pessoas, não é? Então, companhias de jornada. Com quem você está andando? Comece a fazer essa análise na sua vida. E agora nós vamos para a sétima estratégia de enriquecimento do povo judeu. E essa sétima estratégia é evite os atalhos. Em Provérbios capítulo 16, versículo 25, fala: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então, caminhos que você acha à primeira vista são bonitos e belos, mas no final esse caminho vai te levar para a sua própria destruição, a sua aniquilação. Se esse atalho fosse bom, seria o caminho principal. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que se o atalho fosse bom, ele não seria o caminho pessoal? Então as pessoas não pegariam. Então geralmente, se não é o caminho principal, é porque tem alguma pegadinha nesse atalho. E você tem que começar a discernir entre o caminho correto e o caminho errado.
Se o atalho leva você para o caminho errado, você tem que ter discernimento, ou seja, sabedoria para escolher o melhor caminho. E o melhor caminho nem sempre vai ser o caminho que é mais rápido. Você vai passar por picos e vales. Você vai subir na vida e às vezes você vai descer na vida. Isso faz parte da nossa jornada, da nossa caminhada. Passar por dificuldades e passar por coisas boas também. Rir, chorar, faz parte da nossa jornada como pessoas. Mas isso serve para nos capacitar. Você é capacitado pelas dificuldades e você é capacitado também pelas vitórias. Então você tem que passar. Às vezes o caminho mais rápido não é o melhor. Você precisa pegar o caminho correto. E quando as pessoas pegam um atalho, elas se sabotam e sabotam outras pessoas. E isso é falta de empatia. É você tentar mais uma vez do seu jeitinho, dar o jeitinho para você se sair bem por cima dos outros. Conseguir coisas a custas dos outros. Isso é jeitinho. E às vezes você também está usando outras pessoas. Às vezes você simplesmente é um parasita de uma outra pessoa. Tem uma mensagem que fala que para cada hospedeiro existe um parasita. Isso não deixa de ser a maior verdade que nós podemos estar falando aqui. Se você é um parasita, existe um hospedeiro que você está sugando o sangue dessa pessoa e essa pessoa está definhando às suas custas. Então, essa é uma reflexão. Evite os atalhos. Evite dar o jeitinho. Evite de sair por cima dos outros. Você tem que construir uma jornada íntegra, justa e coesa com outras pessoas, onde tenha o ganha-ganha. E agora vamos para a 8ª estratégia de enriquecimento: trabalho diligente. Vamos ler em Provérbios capítulo 12, versículo 24, está escrito: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Olha aí como é forte essa passagem, hein? Os preguiçosos acabarão escravos. Escravo do quê? Escravo do mundo, escravo da sua própria falta de vontade. O que você precisa então para ser diligente? Presteza, velocidade, celeridade, cuidado, zelo. Precisa de zelo com as suas coisas. É não ter preguiça e não ser acomodado. É isso. É isso que você precisa se afastar. E quando você se afasta disso, você vai de encontro ao seu propósito, à sua missão. E você vai ser transformado. E você vai transformar e impactar a vida de pessoas. Então não seja um preguiçoso. O contrário da preguiça é a ação, é agir. Fazer a diferença do mundo. Ser ponte na vida das pessoas, que ligue pessoas com outras pessoas, ligue objetivos com propósitos. Ser ponte e ser luz. Iluminar a vida das pessoas, abrir os olhos das pessoas, ser um exemplo na vida dessas pessoas, na vida do seu próximo. Quando chega domingo à noite, você está lá assistindo lá o jornal. O que acontece com você quando você começa a pensar no dia seguinte, que é segunda-feira, né? Depressão, bate aquela bad. Será que é isso que acontece com você? Será que você fica triste porque vou trabalhar segunda-feira, poxa, vai começar tudo de novo, domingo tá acabando. Como é que é? Como é que você pensa? Você pensa na jornada de trabalho, você pensa que vai acordar cedo, você pensa que vai ter que chegar cedo lá no trabalho, ver o seu chefe de novo, falar com os seus colegas de trabalho, ficar lá com o suor. É isso que você pensa? Ao contrário do que eu estou querendo falar aqui, trabalho diligente é você ter felicidade, força, disposição, vigor para começar sua segunda com força, com ânimo. É segunda-feira, agora sim vou fazer a diferença no mundo, vou contribuir com o mundo. Não aguentava mais ficar parado aqui sem fazer nada, agora sim eu vou transformar o mundo, porque segunda-feira é o dia que eu começo a trabalhar. Então é isso que você tem que ter para ter trabalho diligente. E agora nós vamos para a 9ª estratégia de enriquecimento do povo judeu, que é a perícia. Lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 29, está escrito: viste um homem perito na sua obra? Perante rei será posto, e não será posto perante os de baixa sorte. Bem interessante essa passagem. Um homem perito em sua obra. Olha aquele homem perito em sua obra. Ele não vai ser uma pessoa que vai ser esquecida. Pelo contrário, vai ser uma pessoa requisitada. Vai ser uma pessoa procurada. Então, para você ser uma pessoa perita, você vai ter que conhecer a fundo o seu ofício. O que é seu ofício? É o que você quer se especializar, é o que você faz no dia a dia, o seu trabalho. Você tem que conhecer a fundo, você tem que procurar se especializar naquilo que você faz. Ser um especialista, ter autoridade, ter propriedade no que você está falando.
Você busca a perícia no que você faz? Você faz as coisas do seu coração, da sua alma, você se entrega verdadeiramente, procura sempre novas soluções, procura sempre dar o seu melhor no que você faz. E para você ser perícia, você precisa o quê? Estudar, se atualizar, treinar, muito treino, realmente, colocar em prática. E nós chamamos isso de long life learning, conhecimento para a vida toda. O conhecimento dura toda a sua vida. Então, é isso que você precisa para ter perícia, sempre procurar o autodesenvolvimento. O perito é reconhecido e requisitado, ele é visto de longe, eu tenho certeza, e muitas pessoas vão te procurar quando você for o perito na sua área. 10ª estratégia, visão e foco. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Bem legal essa passagem. Eu estou agora falando do Novo Testamento. Lembrando que eu sou um pastor, apesar de estar falando do povo judeu, eu sou um pastor, sou cristão, não sou um rabino, nada contra os rabinos, né? Os rabinos são boas pessoas, pessoas justas, mas eu sou um pastor, então eu vou usar o Novo Testamento, tá bom, pessoal? Vou usar o Novo Testamento também, porque a nossa Bíblia tem o Novo Testamento. E no Novo Testamento fala muito também sobre estratégias. E ele está falando aqui, nessa passagem que Paulo escreve, para você não errar o seu alvo. Ter um foco, para você focalizar o seu alvo. Você ser assertivo. É você ter assertividade na sua vida. Uma visão clara do seu futuro, uma visão clara do seu propósito. Descubra qual que é o seu propósito. Você já parou para pensar? Por que eu vim ao mundo? O que será que Deus quer que eu faça aqui? O que Ele está precisando de mim? Começa a orar, pedir a Deus que Ele te ilumine, que o Espírito Santo comece a agir na sua vida. E quando você descobre, você precisa focar, focalizar, ter visão nesse seu propósito. Não tirar os olhos do seu propósito. Não olhar nem para a esquerda nem para a direita. É você focalizar o seu propósito. Dizer sim para as coisas que te levam nesse alvo. E dizer não para as coisas que te afastam. Então você tem que saber dizer sim. E você também tem que saber dizer não. Isso é ter foco. Isso é ter visão. E agora vamos para planejamento e estratégia. Vamos ler em Lucas capítulo 14, versículo 28 a 30, mais um do Novo Testamento. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde terminar. Coisa feia, né? É coisa feia isso, você sem planejamento, sem estratégia nenhuma, começa a fazer do que dá na sua cabeça, o que dá na telha, como diz a expressão brasileira, e você não planeja e você não tem uma estratégia. E para você ter isso, você precisa focar na sua missão, montando uma estratégia para alcançar essa missão. Ter uma visão, uma visão. Visão é o quê? Você está aqui, ó, no ponto A, e para você chegar lá no ponto B, tá vendo? Ó, lá o ponto B, ó, o ponto, tá ali, ó, o ponto B, tá escrito ali. Para eu chegar naquele ponto B, eu preciso do quê? De uma visão. Eu preciso do que mais? Metas, seguir metas. Eu preciso estabelecer metas para chegar lá. Então, para isso você precisa planejar. Para isso você precisa ter estratégia. Para você ter planejamento e estratégia, você precisa ter o quê? Sabedoria e constância. Sabedoria, porque você realmente precisa jogar com dados factíveis e ter um projeto que te leve até o ponto que você quer. E constância, porque você não pode desistir. Como eu disse antes ali, você tem que ter foco. Você não pode virar nem para a direita e nem para a esquerda. Terminar o que começou. Terminar. Muitas pessoas começam e não terminam o que fazem. Você é uma dessas pessoas que começa uma coisa e não consegue terminar? Essa é a pergunta que eu faço para você. Você tem uma visão clara do seu futuro? Essas perguntas te levam a refletir o que você precisa mudar. Por isso que esse vídeo aqui está te ajudando a você ter estratégia de enriquecimento para a sua vida. E agora vamos para a 12ª, que é a ação. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 3, lá no início da sua Bíblia você vai ver isso. No princípio criou Deus o céu e a terra. Olha Deus agindo aqui, tá vendo Deus agindo? E aqui continua falando que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então nós temos a ação de Deus, o mover de Deus sobre a terra,
através da sua criação. Interessante que ele fala, e disse Deus. Então Deus está falando, Deus está proferindo palavras e haja luz, então houve luz. Então, olha a ação de Deus, a primeira ação de Deus. E junto com a ação vem os resultados. A partir do momento que a pessoa age e que Deus agiu naquele momento, aconteceu o quê? O resultado, a criação, a luz começou a existir. Uma coisa que eu acho interessante é que as ideias que nós temos, né, trazendo para nós agora, só valem mesmo quando você coloca em prática. Porque senão só fica no mundo da imaginação. Mas quando você coloca em prática a sua ideia, ela vale todo o investimento que você fez e muito mais, muito mais. Ela vai te dar muitos resultados. Tem poder quem age. Acho legal essa frase que eu li uma vez. Tem poder quem age. Porque quem não age realmente está lá no estado quo, está no estado da inércia e vai continuar sempre naquela posição, vai continuar sempre na mesmice da sua vida. Então, se você quer ter poder, alguma coisa, poder é o quê? É poder, é movimento, é tração, é você ter energia. Para você ter poder, você precisa agir. Não adianta você ter uma missão perfeita, uma missão ótima, uma missão revolucionária, se você não tem uma estratégia e se você não age. Se você é acomodado, tem um comodismo na tua vida. Então, você está vendo aqui, ó, a primeira ação que nós temos na Bíblia foi Deus criando a humanidade. Deus criando o planeta, Deus criando a luz. Porque se Deus só tivesse isso na mente dele e não tivesse agido, nós não existiríamos hoje. Então, se você tem algum projeto revolucionário na tua mente, se você não agir, esse projeto nunca vai existir. Já parou para pensar? Então, 12ª estratégia, ação. E a 13ª? Perseverança. Perseverança é a 13ª, está em Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Aqui na sua telinha, aqui está escrito a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Olha que interessante, paciência dos santos, né? São pessoas que passam pelas dificuldades, que vê o mundo do jeito que está, mas assim como Deus tem paciência, nós também temos a paciência. É você não desistir, não jogar tudo para os ares e ser consistente, resiliente no seu propósito, na sua missão. E claro, você também erra. Todos nós erramos. Você tem que aprender com esses erros. Aprender com esses erros é não desistir. É você errar, tirar um significado desse erro, se apropriar disso e voltar com mais força. Resiliência é o quê? Cair e se levantar, não é isso? Então é esse significado que eu quero passar para você de perseverança. Já viu uma criança? Uma criança, quando ela aprende a andar, ela descobre que ela sabe andar depois de várias quedas. Você nunca vai ver uma criança que do nada já sabe andar e nunca caiu. Ela começa os primeiros passos e cai. Depois de novo cai. E ela vai aprendendo com as quedas. Ela vai cair várias vezes até andar, até ser um mestre da caminhada, né? Que nem nós somos hoje. Nós andamos sem pensar. A criança ela tem que começar do zero e ela vai perseverando. E por isso que nós temos que ter perseverança. Perseverança é treinar para ter sucesso. Deus permite dificuldades na sua vida e na minha vida para Ele te capacitar. Então, se você passa pelas dificuldades, se você passa pelos picos, que são as coisas boas, mas pelos vales, que são as dificuldades, pode ter certeza que Deus permite isso na sua vida porque Ele está querendo que você tenha perseverança e assim você vai ser capacitado, porque Deus espera algo grandioso na sua vida. Perseverança, utilize isso na sua vida. 14ª, generosidade. Lá em Provérbios 22, capítulo 9, está escrito: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Temos um versículo aqui falando sobre generosidade. A Bíblia está cheia, tá? De versículos sobre generosidade, caridade. Vamos ler em Salmos, capítulo 112, versículo 5, mais um aqui. Feliz é o homem que se apresenta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Então estamos aqui falando sobre generosidade. É você ter humildade. É você começar a pegar o seu propósito de vida para impactar a vida das pessoas, para fazer diferença e não somente transformar a sua vida, mas você transbordar boas virtudes e transformação na vida das pessoas. É o propósito desse vídeo aqui. Eu estou pegando um conteúdo muito bom e estou transbordando na vida de vocês e estou ganhando o que com isso? Dinheiro não estou. Estou ganhando aqui um propósito que Deus está dando para mim e eu estou tendo essa felicidade de poder estar cumprindo na vida de vocês como um pastor.
é doar-se para o próximo, é transbordar realmente na vida das pessoas as suas virtudes e seus conhecimentos. E boas virtudes, né? Transbordar boas virtudes. Isso é o quê? Ser um exemplo como cristão na vida das pessoas. Você que é cristão, eu sou cristão, nós temos que ser exemplos. Temos que ser um crente de exemplo na vida das pessoas, porque estamos sempre sendo observados. E às vezes algumas pessoas podem estar te usando como um modelo para a vida dela. Imagina se você faz alguma coisa que estrague a vida dela. Ela pode estar te copiando, ela pode estar te modelando, e você tem que ser realmente luz e guia na vida dessa pessoa. Olha a responsabilidade que às vezes você está tendo e você nem percebe, não é isso? E por fim, a 15ª estratégia de enriquecimento do povo judeu, que é a humildade. Humildade é o tema central aqui da Bíblia. Nós temos uma vida de Jesus Cristo que é uma vida humilde. Vamos ler em Provérbios capítulo 15, versículo 33. Vamos ler o que Salomão fala sobre humildade. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Olha que interessante. A humildade antecede a honra. Você tem que ser humilde para conseguir a honra, conseguir o sucesso, conseguir aquela conquista que você está tanto procurando. Ele fala também do temor do Senhor. Nós vamos falar sobre o temor do Senhor, que é se submeter a Ele, submeter ao Senhor, é saber que você precisa de Deus na sua vida, é entregar a sua vida a Deus, realmente entregar, é descobrir que sozinho, sem Deus, você não consegue fazer as coisas. Você precisa de um Pai que está sempre junto contigo e que vai estar segurando a sua mão para caso você tropece, você não caia. Ele vai te levantar, Ele vai te capacitar e Ele vai estar sempre junto contigo, te guiando nos propósitos que Ele tem para a sua vida. E para isso você precisa lembrar de quem você é, lembrar das suas raízes e pegar essa sua essência e se assemelhar ao caráter de Cristo. Cristo, Deus, Filho de Deus, Filho unigênito de Deus, esvaziou-se da sua natureza divina e se fez homem, sofreu, abriu mão da sua divindade aqui na terra e ele viveu como um homem, né? Se esvaziou o quê? Humildade. Ele teve humildade, ele mostrou para nós a humildade. Ele lava os pés dos seus discípulos, ele realmente caminha conosco, fala conosco, pisou no nosso chão, bebeu da nossa água, comeu da nossa comida. Ele realmente esteve conosco e Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo mostrou a verdadeira humildade. E por isso que fala, a humildade antecede a honra. Jesus Cristo veio humilde e depois foi ressuscitado e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E nós temos que nos mostrar humildes aqui na terra, porque com certeza, quando nós morrermos, terminarmos a nossa jornada aqui na terra, nós estaremos com Jesus Cristo do nosso lado. Olha que coisa melhor. Estaremos junto com Jesus Cristo, junto com Deus, estaremos felizes. A humildade antecede a honra. Então, meu irmão, meu querido amigo, não se ache só porque você fez sucesso, só porque você tem mais dinheiro, só porque você se acha melhor, né? Não se ache por isso. Não seja orgulhoso, não seja soberbo, não seja arrogante. Tire isso da sua vida. Coloque a humildade na sua vida. Eu tenho certeza que o seu exemplo de vida vai ser um exemplo para a vida das pessoas. As pessoas vão se espelhar em você. E elas vão olhar, olha como eu sou de baixo, uma pessoa humilde, uma pessoa que está aqui disposta a ajudar, cooperar, está querendo entender a dor dos outros, está querendo estar junto com os outros. E ela está aqui e se deu bem na vida. Eu quero caminhar junto com a pessoa. Eu quero estar perto dessa pessoa. Então seja uma pessoa humilde, que várias pessoas vão querer estar perto de você. Então é isso, meu querido amigo, meu querido irmão. Gostaram das 15 estratégias de enriquecimento do povo judeu? Eu peguei aí todas da Bíblia, né? Cada uma teve uma citação da Bíblia. Espero que tenha sido luz para a sua vida, que o Espírito Santo tenha falado contigo. Tenho certeza que se você aplicar essas 15 estratégias, você vai ser uma pessoa diferente, uma pessoa realmente com sabedoria, assim como Salomão foi uma pessoa de sabedoria. Essas estratégias eu também peguei de um livro, usei como base esse livro, que é Salomão, o homem mais rico que já existiu. Esse livro aqui eu aconselho a leitura, se vocês puderem ler. Um livro muito bom do Stephen K. Scott. Realmente ele conta a história dele e como os livros de Provérbios, que tem 31 capítulos, ajudaram ele a sair da pobreza para uma vida próspera. Então, esse vídeo foi baseado nesse livro aqui, tá bom? Se vocês quiserem a referência, tá aqui. Vou colocar
na descrição do vídeo para vocês darem uma lida também. E você colocar em prática, eu tenho certeza que você vai ter uma mudança gigantesca na sua vida. Então é isso, meu querido amigo, meu querido irmão. Eu sou o pastor Samuel Magalhães. Espero que Deus esteja agindo na sua vida, que Deus te dê sabedoria para que você ande nos propósitos e não erre o alvo que Deus tem colocado na sua vida. Você seja sal e luz na vida das pessoas. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus abençoe toda a sua família, que Deus te dê discernimento, que derrame o seu Espírito na sua vida, e que o seu Espírito Santo fale com gemidos inexprimíveis na sua vida e lhe dê conforto, lhe dê todos os dons do Espírito Santo, amor, benevolência, benignidade, caridade, integridade, fidelidade e todos os dons que somente o Espírito Santo pode nos iluminar, pode nos dar, para que nós sejamos cada vez mais pessoas fortes e para que Deus continue abençoando a sua vida grandemente. Muito obrigado mais uma vez. Se você gostou desse vídeo, clica aí no joinha que está do lado, curta esse vídeo, siga o canal Teologia ao Ponto e clica no sininho do lado. Tem um sininho do lado que você pode clicar que você vai ser avisado se tiver novos vídeos no canal. Também, se você quiser ajudar um pouquinho mais aqui o pastor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Você pode compartilhar e você vai estar ajudando muito com o meu trabalho e com as mensagens que eu estou colocando aqui na internet. Espero que Deus esteja contigo. A gente se vê no próximo vídeo e na próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal!